Os preços das casas não estão a descer. Basicamente nós somos muito maus no planeamento. O IVA tem um peso gigante na construção. A dimensão média de um T0 em Portugal são 37 metros quadrados. Porque não desenvolvendo novas tecnologias, historicamente o mercado não baixa. É cortar custo em tudo o que é planeamento e projeto, e depois quando se chega à obra logo se vê. Mas qual é o incentivo que ele tem para fazer isso? O Estado está artificialmente a aumentar as casas em 23%. Não, mas o que o Estado está a dizer é que tu nem sequer podes ter a opção de escolher viver aqui. Para que é que eu vou fazer novo se eu pintar as paredes e meter uma cozinha bonita aqui, só me tem uma diferença de 15% e eu faço isto em 3 meses em vez de 5 anos? Bom, André, temos mesmo uma crise imobiliária em Portugal ou é só conversa? Eu acho que temos uma crise imobiliária do ponto de vista da acessibilidade à habitação. Do ponto de vista da dinâmica do mercado imobiliário, não estamos num ciclo crescente, na minha opinião, e parece-me que podemos vir a ter impactos negativos. Ou seja, nós temos falta de casas, Temos é isso falta que de estás a casas. dizer, não temos problemas na dinâmica. O que é que isso significa? Ou seja, aquilo que as É pessoas... decifra lá isso. Aquilo que as pessoas olham para o mercado imobiliário, que é preços, seja rendas, seja valores de venda, não se nota ainda, apesar de um tempo de absorção maior, sobretudo nas vendas, não se nota ainda, do ponto de vista daquilo que está online, como se costuma dizer, o mercado a alinhar para baixo. Ou seja, não está a os preços das casas não estão a descer, ou seja, dito Não. em bom português. Não estão a descer em bom português, mas não faz muito sentido, porque se os tempos de absorção aumentam, teoricamente há um desequilíbrio entre oferta e procura, não é? Se O que é tinhas que chamamos um tempo de absorção? É o Tempo de tempo que te absorção. leva a vender, o por exemplo, tempo ao alugar? entre o momento em que o imóvel entra no mercado e o momento em que é transacionado. Nos arrendamentos a coisa é um bocadinho diferente, porque há mesmo uma falta de oferta imensa. Naquilo que é a venda, já se nota menos absorção, muito provocado pelo crédito e as novas fragilidades que isso está... Ou seja, a dificuldade de a obter dificuldade de crédito. obtenção face à contingência das taxas de juros, basicamente. Ok, mas o que tu dizes é que isso não significa que o mercado não esteja, os preços não estejam a subir, ou seja, que existe procura, não é? Existe procura, continua a existir muita procura, mas há um desequilíbrio óbvio entre oferta e procura. Há uma desaceleração também dessa procura? Eu diria que depende dos quartis, ou seja, depende Das tipologias, das tipologias e do tipo ou localização do investimento ou da propriedade ou do imóvel em si, mas onde se nota mais ou maior quebra de dinamismo é precisamente nos locais onde a média do mercado está alinhada com aquilo que é o que as pessoas podem pagar em Portugal. Isto quer dizer o quê? Se nós olharmos para a Avenida Liberdade, para a Quinta da Marinha, para o Chiado, para a Quinta do Lago no Algarve, ou seja, estas zonas prime de excelência, eu não verifico grandes abrandamentos a nível nem de transações nem de preços. Portanto, essa procura continua. Porque esses não precisam de crédito, não é? Exatamente. Em teoria sim, mas eu acredito que há muita falta de oferta para esse nicho de mercado em Portugal, não é? É muito inelástica e, portanto, havendo uma nova realidade de procura internacional, esse mercado continua a funcionar. Ou seja, estamos a ter influxo de pessoas, de estrangeiros que estão a vir para Portugal, não é? Exatamente. Que têm capacidades, mesmo quando precisam de crédito, têm capacidade de obter o crédito, não é? Conseguem ter esse crédito do banco e, portanto, não existe assim tanta disponibilidade, ou seja, não existe tanta oferta desse tipo de casas. Exatamente. E, portanto, continua a haver procura, os preços continuam a subir, as pessoas continuam a procurar. Exatamente. Nas outras tipologias que são mais, digamos, normais, exatamente, aí é onde nós temos um problema. Aí temos um problema. E o problema é affordability. Portanto, há um desencontro. O problema é que o preço é muito alto para as nossas posses. O preço é muito alto para aquilo que são os nossos rendimentos, não é? E além disso, temos uma questão importante, que é o custo de produção aumentou, normalmente não vai para trás, não há histórico de série de preços que indique que quando o preço da construção aumenta, ele volta atrás. E, portanto, não é possível, a meu ver, de uma forma muito pragmática, dizer, ok, mesmo que os preços ajustem um pouco, aquilo que é o volume de novas casas que são necessárias edificar para controlar um pouco
esta questão do desequilíbrio oferta-procura, o custo de produção invalida essa possibilidade. Mas quando tu estás a falar em desequilíbrio entre oferta e procura, tu não estás a falar em desequilíbrio de quantidade de oferta? Acho que é a oferta certa. A oferta certa. Portanto, Então tens a oferta certa. A oferta que se adequa à procura. Que se adequa à procura. Portanto, a oferta que responde às necessidades da procura. Tu estás a dizer, então, mas o que se trata em termos de necessidades de procura, esse desequilíbrio que estás a falar tem a ver com o range de preços. Não com a tipologia. A tipologia também está intrinsecamente ligada, na minha opinião, na medida em que vamos imaginar o seguinte cenário, que Podes exemplificar. É isso mesmo. Nós temos, em média, uma tipologia T2, não é? Que é uma tipologia muito utilizada em Portugal. Temos 100 metros quadrados, ok? A regulamentação também prevalece, e também a cultura das pessoas, que os imóveis de tipologia T2 têm entre 75 e 100 metros quadrados. Se nós admitirmos que o custo de produção de uma coisa nova, de uma construção nova, ascende mais ou menos fora ao terreno a 2.000 euros o metro quadrado, em média, já com impostos e etc., quer dizer que 100 metros custam 200.000 euros a produzir. Se aqui incorporarmos o terreno, e vamos dizer que o terreno, em tese, custa entre 500 a 2.000 euros naquilo que são as localizações mais normalizadas, quer dizer que temos um custo de produção entre 2.500 a 4.000 euros. Se nós verificarmos aquilo que é a capacidade de financiamento das pessoas em termos do rendimento médio, percebemos rapidamente que tudo o que são casas cujo preço unitário médio acima de 3.000 euros e tem 100 metros são 300.000 euros, se adicionarmos aqui custo de capital, lucro de promotor, isto vai para 375.000 euros, 400.000 euros. Quando olhamos para a capacidade das pessoas comprarem, não existe. Então qual é a minha lógica? Basicamente, ou diminuímos as áreas, porque eu não vejo forma de diminuir o custo de produção que não seja mitigar o custo do tempo, não é? Portanto, basicamente tentarmos incorporar sistemas construtivos que tragam mais eficiência e produtividade, que na construção é dramático. Então, no fundo é dizeres baixar o custo de construção. Então já estás a falar em baixar o custo de produção. Exatamente. O custo de produção aí, ou diminuir áreas ou baixar o custo de produção. Portanto, baixar o custo de produção desenvolvendo novas tecnologias, que é aí quando está a tocar, não é? Porque não desenvolvendo novas tecnologias, historicamente o mercado não baixa. Não dá baixas. Eu diria o seguinte, que é baixar o custo de construção, sendo sobretudo essa baixa no tempo, não na mão de obra nem nos materiais. Sim, porque os materiais é mais difícil. Eu acredito não temos... A curto e médio prazo é mais difícil. Exatamente. Portanto, conseguir construir mais rápido, talvez encontrar novos materiais não vai diretamente impactar o custo do material, porque usamos tanto o material atual que até conseguimos produzir em escala os novos materiais e sejam competitivos em preço. Vai demorar, porque diz a curto e médio prazo não conseguimos fazer esses materiais novos. E portanto, a segunda hipótese é, não mexendo no custo de construção, é baixar as áreas de construção. Dizer às pessoas... Tu ao reduzires o tempo de construção só estás a ter um efeito financeiro, mas nada. Puramente financeiro. O que também é um impacto muito pequeno. Sim, exatamente. Sim. Que não vai compensar os custos acrescidos de novas tecnologias. Exatamente. Porque elas precisam de um tempo de maturação para depois baixarem de preço. E volume. Exatamente. É um problema importante. Portanto, não... Isso, então estamos a falar uma perspectiva de 5 anos, pelo menos. Eu diria mais. Ou mais. Sim, não vai haver grandes alterações. Se pensarmos que tudo o que é a construção em si, em termos históricos, nunca teve evolução nos últimos 200 anos e temos regulamentação completamente fora daquilo que são as realidades atuais. Que também aumenta o preço de construção, claro. Não é? Porque a regulamentação diz, atenção, a casa de banho tem que ter X metros quadrados e tem que ter isto e tem que ter aquilo e tem que ter aquilo. Os isolamentos. Os isolamentos, ou seja, essa parte, nós temos uma regulamentação europeia que coloca obrigatoriedades num país como o nosso, que do ponto de vista do comportamento térmico até é relativamente simpático. Acho que é um mito. Achas? Acho. Ok. Pronto, vou só trazer aqui. Eu conheço as pessoas que vivem em países nórdicos. Sim.
com obviamente amplitudes de temperatura muito grandes e que nunca viveram tão desconfortáveis como em Portugal. Devido ao tipo de construção, exatamente. Pronto, a construção mesmo construção nova. Dizem que é construção má, não é? Em termos de isolamento está má feita. Porque de facto não dá o conforto a que estão habituados. Do ponto de vista térmico. Isso eu acredito, mas a má construção já vem pela má execução, não pela regulamentação afeta, julgo eu. Sim, acho que nós temos um problema de qualidade de construção que tem a ver com não seguir as técnicas que são recomendadas. Exatamente. Do ponto de vista da utilização dos próprios materiais. Exato, seja, porque usamos os materiais certos, só que usamos-los mal. Exatamente. O que significa que nós desperdiçamos. Desperdiçamos brutalmente. É inacreditável. Bom, se aplicarmos mal um alumeito, ele não está lá a fazer nada. Exatamente, é isso mesmo. Basicamente, nós somos muito maus no planeamento. Perdemos grande parte da mão de obra que tínhamos muito boa e que conseguia ensinar. Portanto, nós não temos. Essa malta foi países nórdicos, migrou. Alemanha, França. 2017, 2016. Antes, não é? Até antes. Ali na crise anterior, na crise anterior, portanto, o subprime que em Portugal bateu mais forte 2010, 2011. Aí há uma migração de pessoas para outros países que nunca mais voltam, não é? Portanto, ganham mais, têm mais condições para a família. Ou quando voltam, não voltam para fazer esses ofícios, voltam não voltam para a reforma. Porque também ficaram um pouco naquela situação que foi, tinham um trabalho e de repente não há nada e ficam fora do jogo da construção porque perdem a confiança, não é? Além de que é um trabalho que não é muito sexy, basicamente andar à chuva e ao sol e etc, sem grandes condições é complexo. E portanto, se nós não temos planeamento, se as condições são adversas e se são mal remunerados, tu não consegues atrair talento para este setor, não é? Basicamente acho que este também é um ponto muito importante, que é, por mais que nós queiramos, nós não temos capacidade produtiva em Portugal neste momento. Pois, o que eu sinto é, até nem só no planeamento, mas vejo pessoas vir de fora e olhar para alguns dos projetos que nós desenhamos, não é? E dizerem, quem é que desenhou isto, não é? E esqueceram-se de uma data de coisas, tem aqui uma data de coisas a apontar. Essa é a primeira. Mas mesmo por vezes, quando tens coisas bem planeadas, depois não tens mão de obra qualificada que saiba fazer aquilo como deve ser. Sim. E está lá no desenho, eles dizem, não, isto tem que passar por trás daquilo e a seguir este sobrepõe-se a este, mas as pessoas não sabem fazer. Eu tenho a minha opinião relativamente a esse aspecto e enfim, tenho debatido muito esse tema e tentado, dentro daquilo que é a minha pequenez, mitigar um bocadinho esse problema. Mas esta cadeia do setor do imobiliário, que é complexo, não é? Portanto, naquilo que é o processo de desenvolvimento de uma casa, vamos chamar-lhe assim, existem diversos participantes, interlocutores. E enquanto no passado existiam várias estruturas verticalizadas ou grandes empresas que acabavam por, de alguma forma, compatibilizar tudo dentro de casa, tu hoje não tens isso. E portanto, a malta, como eu costumo dizer, entra na obra toda de costas voltadas. E a lógica é: o arquiteto desenvolve o projeto de arquitetura. Temos excelentes profissionais, atenção, mas o arquiteto desenvolve o projeto de arquitetura, não é? Mas na sua estrutura não consegue acomodar todas as outras especialidades e portanto vai subcontratar especialidades a um gabinete de engenharia. Apesar de poderem ser ótimos parceiros e excelentes profissionais, estamos a falar de uma necessidade de compatibilização já importante. São estruturas diferentes, logo é necessária comunicação. Sim, embora eles normalmente já trabalham há muito tempo juntos, não é? Teoricamente, sim. Depois temos... Acho que, desculpa, deixa-me interromper-te aí, já que estamos a seguir as fases, porque há aí um problema grave, que é, eu não sei se é a maior parte, mas muitos projetos de especialidades, e mesmo de arquitetura, mas sobretudo de especialidades, não são para ser executados, são para a Câmara ver. Certíssimo, é aí que eu ia chegar. Ok, desculpa. Boa. Ou seja, estamos alinhados. Ou seja, criou-se aqui um mercado onde é uma indústria de faz de conta. Exatamente. Em projeto. Criaram-se projetos, sobretudo arquitetónicos, na medida da validação urbanística, para valorizar determinados terrenos, mas que não se pensa em execução. Portanto, pensa-se, ok, se eu tiver um projeto aprovado, o banco teoricamente vai valorizar isto de outra forma e até já pode teoricamente olhar para isto como uma lógica de financiamento. Depois logo se vê a parte das especialidades e etc. Porque, enfim, agora o que interessa é esta parte.
A seguir, quando passamos da fase de arquitetura, da fase de especialidades, e há uma tentativa de compatibilização, entra a empreitada, não é? E a empreitada, ou a construção, é uma fase muito importante, que é a execução. E normalmente, quando chegamos aqui, nem se olha para os projetos, orçamenta-se e depois vai-se ver o que é que se tem que fazer. E as obras, muitas das vezes, ninguém olha para projetos, não é? E portanto, na prática, o que o José estava a dizer é isso mesmo. Ninguém se fala, está tudo de costas voltadas. Conhece alguém apaixonado por uma área específica que tenha ideias originais? Submete a convidado.bitalk.pt. Mas esse é o erro crasso que nós temos em Portugal. É que de facto desvaloriza-se em absoluto. Ou seja, tornou-se a construção burocratizada do ponto de vista da aprovação dos projetos. Agora acho que há mais facilidade e começa a haver maior responsabilidade ao nível daquilo que são os executantes, não é? Portanto, e dos projetistas. O que na prática pode levar a maior responsabilização e levar a que efetivamente eles tenham mais em atenção o que é que se está a construir. Estou a falar em termos das comunicações prévias, sim, não é? Sim, embora as câmaras também não sabem o que é que vão fazer com isso, ainda estão todos baralhados. Exatamente. Mas alguma coisa vai mudar e acho que o sentido está correto. Agora, porque o que nós tínhamos é aquilo que estávamos a falar, que é o que interessava era o processo. Era as coisas estarem lá todas, ter os termos de responsabilidade, depois ninguém liga a isso, não é? Ter os desenhos todos da água, da luz, das canalizações, do ITE, do raio que o parta, não é? Mas depois, em termos de execução, o empreiteiro faz como sabe. Exato. E muitas vezes, se tu vais pedir a ele para ele fazer como está no desenho, ele ou tem dificuldade de olhar para o desenho e interpretá-lo, não é? Ou não sabe fazer como lá está. E há outra coisa ainda, que é... E vai fazer pior, atenção. Vai fazer pior, porque como não sabe fazer aquilo, vai executar tecnicamente de forma errada, não é? Ou seja, às vezes até é melhor ele fazer como sabe do que tentar aproximar daquilo que era o desenho. Se ele fizer bem, porque muitas vezes, como ele sabe, também está incorreto. Eu aí acrescentaria, não defendendo nem um lado nem outro, mas acrescentaria que muitas das vezes o próprio projeto, em termos de execução, é muito complexo para o caso concreto. Ou seja... Porque não tens projeto de execução, tens projeto... Não, mas mesmo com projeto de execução, eu já passei por um caso onde não era execuível. Um projeto de execução que não é execuível. Portanto, mas porquê é que se desenvolve um projeto de execução que não é execuível? Porque não se compatibilizou devidamente, não se analisou devidamente, portanto, é cortar custo em tudo o que é planeamento e projeto, e depois quando se chega à obra logo se vê. E isto começou a ser, a meu ver, uma política. Portanto, cortar custo no projeto, e portanto, se nós cortamos custo, temos menos qualidade. Quando chegamos à obra temos muito mais risco. E, muitas das vezes, não é só o problema do empreiteiro, entre aspas, não querer olhar para o papel, é o projeto que está concebido do ponto de vista da execução ter erros técnicos. Que não são concebíveis naquele caso concreto. Certo, é verdade. E isto, mais uma vez, eu volto à história que é, não há comunicação entre as partes, não é? Porque eu acredito, o modelo, se agora não tem erro, da Dinamarca, onde vamos assumir a figura do promotor imobiliário, ou seja, a pessoa que junta as partes e faz com que as casas aconteçam, ele parte do pressuposto que no momento em que compra o terreno, todas estas partes estão contratadas e estão preparadas para trabalhar em conjunto, ou seja, com inputs diferentes de arquitetura, das diferentes especialidades, mas também de construção logo no momento zero. Ou seja, há uma tendência para mitigar os problemas que venham a acontecer. Ou seja, estás a dizer que eles começam a falar juntos mais cedo. Muito mais cedo, não é? Aqui nós vamos por fases. Lá está, eu tenho tentado fazer um bocadinho, mas não é fácil. Prova-se a arquitetura que vale o que vale, não é? Depois a seguir as especialidades, depois ninguém olha muito bem para as coisas. Agora vamos fazer uma orçamentação. O empreiteiro não tem tempo para responder, o projeto não tem peças desenhadas suficientes, a execução é assim um bocado curta na medida em que tem que se poupar custo, e de repente, quando chegamos à obra, os problemas acontecem todos. E depois a execução que não é exatamente aquilo que é o melhor, o procedimento não está de acordo com aquilo que é a qualidade do material e a forma de o executar. Enfim, temos aqui este problema de
falha de comunicação na cadeia que, em termos de produtividade, eficiência e até qualidade, é grotesco. No fundo, o que estás a dizer é, quando vamos desenhar, planear, não é? A pessoa que vai construir diz: epá, isso ainda não está desenhado, depois quando tiver chama-me, não é? E o gajo que está a desenhar diz assim: epá, não chamamos o gajo da construção porque a gente ainda não sabe o que é que quer. E depois quando está desenhado ele vem e faz um orçamento, mas não houve conversa e eles não conhecem. Faz orçamento com base no metro quadrado. Exato. E não tem em conta as dificuldades que possa haver ao nível da construção de acordo com o projeto. Exatamente. E quando vai executar, quer simplificar, porque senão aquilo fica-lhe caro, não é? Ele não consegue executar dentro do preço que deu. Exatamente. Portanto, vai simplificar em quê? Em termos de arquitetura, provavelmente, mas se não deixar em termos de materiais. Portanto, vai reduzir a qualidade dos materiais. E depois temos um problema grave, que é não temos controle de construção. Temos pouca gente capaz de ir a uma obra, não é? E dizer se aquilo está a ser executado com qualidade ou não. Isso normalmente depois cai em cima do promotor do projeto, não é? Sim, o promotor. Quando não devia ser assim. O promotor acaba por assumir sempre a responsabilidade no final, não é? Porque, por experiência própria, ele é que tem o maior risco. O risco está assente, apesar de existirem termos e etc., no final do dia, se tu tiveres uma inconformidade de um projeto que é detectada por um promitente comprador, não vais chamar o arquiteto. Ele já pode ter desaparecido, a empresa já não existe. Portanto, o promotor assume esse risco. A responsabilidade no final do dia. Eu, dizendo isto, já tive muita gente que me deixou de atender o telefone quando o problema apareceu. Teoricamente a minha figura era de promotor e não tinha responsabilidade sobre aqueles assuntos, mas aconteceu. E essa questão de orçamentação, que eu sinto que há um grande problema mesmo na parte da orçamentação, não é? Sim. As pessoas acabam por fazer ao metro quadrado e depois aquilo resvala sempre, não é? E se tu tiveres alguém realmente a controlar a obra, então esse resvalo vai ser muito mais difícil de fazer, ou seja, poupar custos para o empreiteiro vai ser muito mais difícil. E se de poupar custos é difícil, acaba por ficar mais caro com o que ele tinha planeado. Provavelmente faz. E ele faz. Exatamente. É isso, mas no final do dia, se ele no momento da concepção arquitetónica puder acrescentar os inputs dele, porque do ponto de vista da execução, ele tem, como todos temos naquilo que sabemos um bocadinho, tem técnicas mais está mais bem preparado para determinadas coisas, em que pode dar um input à arquitetura, dizer, olha, atenção, isto é interessante e tal, podemos fazer igual ou melhor, mas com esta forma de executar, para mim é mais produtivo, o custo vai mitigar para o promotor também, vocês ganham mesmo para o projeto e na verdade estamos todos a ganhar. E é isto que não acontece. Mas qual é o incentivo que ele tem para fazer isso? Pois é, o incentivo aí é, ele corre, a forma como o processo está montado em Portugal, em teoria, ele corre o risco de estar a dar inputs e não ganhar a obra. Ok. Por isso estavas a dar o exemplo da Dinamarca, onde as pessoas já estão escolhidas. Há um pré-contrato, onde pelo trabalho associado ao desenvolvimento daquela fase, as pessoas são pagas. Obviamente que depois, no final, quando tudo está feito e há vamos chamar um tender global com mais empreitadas, esse empreiteiro pode ganhar ou não, mas na verdade já tem o trabalho todo feito, está muito mais bem colocado que os outros. E ao mesmo tempo já foi pago pelo know-how que aportou ao processo. Então, eu acho que isto é essencial e fundamental para tentar. Isso é curioso. Portanto, estás-me a dizer que ele, no fundo, tem uma prestação de serviços de acompanhamento do trabalho do arquiteto, não é? Exatamente. E da engenharia. Exatamente. É apostar muito nesta fase de planeamento. Mas eu, segundo percebi, André, na tua visão, a fase do planeamento também tem um problema na tipologia e se calhar já toca mais no promotor, será? Imobiliário? Quando dizes tipologia, refere-se à tipologia do ativo do imóvel. Exato, ou seja, construir o certo para a procura do mercado. Pronto. Que era o que estávamos a falar no início, não é? Os tais 100 metros quadrados, sim, T2. Sim. Eu acho que aí sim. Eu acho que aí 75 a 100. eu acho que aí há de facto um problema que não é nem de A, nem de B, nem de C. Há um problema de regulamentação, porque nós, naquilo que é a habitação, edifícios habitacionais, a regulamentação constringe muito as áreas e, portanto, não permite muita criatividade. Porquê que isso acontece, já? O regulamento está definido desde 1955. Mas qual é a necessidade que nós temos de regulamentar qual é que tem que ser o tamanho, a área mínima de um T2? Na minha opinião,
Eu posso viver num T2 de 15 metros quadrados, não é uma escolha. Enfim, aí tu tens as questões do ar e etc, do conforto térmico e não sei o quê. Que eu não tenho isto tudo na ponta da língua, mas não isto devia ser uma escolha do mercado, ou seja, deveria ser uma escolha. Se um promotor coloca à venda um prédio com 50 T2, com 15 metros quadrados, e todas as pessoas que lá vão dizem eu não quero viver aqui, sim, não é? Portanto, é uma escolha do mercado. Não, mas o que o Estado está a dizer é tu nem sequer podes ter a opção de escolher viver aqui, porque eu não deixo. O que é meio tonto, na medida em que, se nós tivermos uma residência de estudantes para os estudantes habitarem, tal como as pessoas, famílias habitam um espaço, os estudantes também habitam um espaço onde podes ter quartos com 15 metros quadrados. Sim, mas no fundo é a preocupação do Estado em, havendo desmobilização de habitação, ela seja condigna, não é? E tenha as condições mínimas de habitabilidade. Sim, mas também é responsabilidade que as pessoas tenham condições mínimas de ganharem rendimentos que lhes possibilitem viver. Sim, mas e a partir do momento que vemos que o preço de construção de 50 metros quadrados, 75 metros quadrados é X, mas os rendimentos não acompanham esse X, estamos a criar aqui uma deturpação total. Sim, mas o problema é que se tu tiveres um T2 com 15 metros quadrados depois, não é? Significa que estás... e há pessoas que se vão sujeitar a viver ali porque não têm outra hipótese. Não é o que tens em Tóquio. Pois. E essas pessoas... Se calhar é grande essa já é uma mansão em Tóquio. Acho que 9 metros acho que é o mínimo que se não tem erro. 9 metros, né? É tipo uma caminha. Se não tem erro. Mas, por exemplo, eu percebo o que o José está a dizer e concordo. É preciso ter consciência de que a habitação estudantil é diferente, porque os edifícios têm outro tipo de amenities, não é? Portanto, os edifícios são concebidos de uma outra forma que não... E não é habitação permanente, chamemos assim. Mas aí, agora chama-se habitação especial. Ele acaba por ser habitação permanente, na medida em que... Durante um período de tempo, em condições muito especiais. É diferente do que se tu tiveres que viver aí e fazeres aí família, não é? Portanto, já... Certo, mas então vamos olhar para aquilo que é um mercado de arrendamento normal. Um mercado de arrendamento, renda de longo prazo, que pode ser uma família. A tipologia das famílias também se alterou face ao que tínhamos no passado, e hoje temos uma... Vá lá, não sei agora de certo, mas cerca de 60 e poucos % das famílias têm 1 ou 2 indivíduos, naquilo que é as estatísticas disponíveis, e na verdade, apesar das características de habitabilidade ou das necessidades das pessoas serem diferentes de um estudante, eu acredito que a dimensão média de um T0 em Portugal são 37 metros quadrados. Eu acredito que a pessoa que vive em 37 metros quadrados vive tão condignamente em 30 ou 28. Acho que não há uma grande diferença, mas há uma diferença importante naquilo que é o custo dessa fração em termos de preço unitário. Mas um T0 tem que ter no mínimo 37 metros quadrados. Se for construção nova, se estivermos a falar de reabilitação, as coisas são completamente diferentes. Portanto, muda-se as coisas. Mas isto é possível melhorar por aí. E eu já mais ou menos, mal ou bem, tentando calcular e afunilar aqui, de facto, se para fazer casas é preciso também ter a rendibilidade dos capitais que são investidos, apesar de ser obviamente um problema social, se nós diminuirmos um pouco a área, conseguimos diminuir a renda, mesmo assim aumentando a renda unitária e aumentando a rendibilidade do investimento. Por isso é que as residências de estudantes com as áreas mais curtas conseguem ter performance de rendimento acima do que é o normal de um edifício residencial. Além disso, isto é mais ou menos prático, quanto menor a área, teoricamente, maior o rendimento associado. Se nós temos muita falta de casas, temos as famílias a mudar de tipologia. As famílias, quer dizer, neste momento não se prevê que haja famílias a crescer em termos de número de indivíduos. E se continuamos a fazer muito mais T3 do que fazemos tipologias mais curtas, vamos continuar com o mesmo problema.
E esse é o problema. Esse é um dos problemas que eu não quero tocar em impostos, certo, há esses problemas todos, esses todos, mas se eu os mantiver no meu business plan todos e mexer nas áreas, eu consigo ter resultados diferentes. Agora, se está certo ou errado, enfim, é discutível. Sim, tu até tinhas uma lista que é a culpa é do Estado por causa da carga tributária, Exato. É das câmaras municipais porque demoram muito tempo a licenciar projetos, é dos investidores e construtores que querem ganhar muito dinheiro, é dos bancos que aumentam as taxas de juro, é da inflação, é da falta de mão de obra, é dos rendimentos baixos, é da imigração. Mas se mexêssemos nas áreas, conseguíamos ter aqui um impacto muito, muito real. Eu acredito que sim. Portanto, porquê que não mexemos nas áreas? Não entendo. É assim tão difícil de perceber? Curiosamente, há 2 semanas atrás, não sei, eu não percebo nada de política, mas o partido que está agora em Itália, acho que é à frente, sugeriu uma diminuição das tipologias mínimas, que acho que era 28 metros quadrados para 20. Não sei se é exatamente em centros consolidados ou não, mas já se nota algumas alterações noutros países. No Reino Unido nós não temos este tipo de restrições. Não há restrições nenhumas? Eu acredito que existam, não tenho ideia. Não, em termos de áreas, por exemplo. Por exemplo, em Tóquio seguramente não existe, né? Pois aí eu acho que não. Mas em Tóquio eles têm outro problema. Eles têm um problema de áreas, mas áreas é falta de terra. É falta de terra, densidade, não é? Portanto, sim, eles já têm um histórico muito grande em termos de. Eles têm uma visão completamente diferente para a construção. Para eles, um imóvel não é um investimento. Sim, para é um eles, custo. Portanto, ao fim de X anos, eles largam o imóvel e deprecia completamente, não é? E eu acho que esse pode ser uma das raízes do problema, sabes? Porque tu, uma das coisas que também falas é da quantidade de pessoas em Portugal que adquirem um imóvel, não é? Versus arrendar, e já falámos disso algumas vezes. E o que isso significa é que as pessoas, quando olham para uma casa, pensam na casa logo a longo prazo. E daí pensarem logo, pá, estou com a minha namorada, vamos arranjar um T2, vamos comprar um T2. Não é? Versus pensar, pá, somos só nós os dois, um dia vamos querer ter família, pá, mas agora conseguimos viver confortavelmente num T0 ou num T1, não é? E isto vai ser passageiro. Vamos pagar uma renda e depois havemos de encontrar a casa onde nós queremos viver, e essa sim, talvez compremos. Mas esta mentalidade é muito difícil porque as pessoas olham para a renda e pensam, eu podia estar a pagar esta renda ao banco e a casa é minha, mas eu não quero uma casa minha que seja um T0. E portanto, se calhar esta questão das áreas também tem muito a ver com a mentalidade dos portugueses. É cultura. As pessoas querem sempre a casa do sonho. O sonho imediato, não é? Mas querem comprar, estás a ver? Sim. Se calhar não comprar. Porque em Tóquio muitas pessoas vivem nesses 9 metros quadrados que tu falas. Eu não estou a pensar que vão viver lá para sempre, sim, imagino, não é? A pensar, pá, a minha fase da minha vida agora, vou viver aqui. Mas se tu agora em Lisboa quiseres, és um estudante que vem de outra zona do país, queres vir para Lisboa, né? E queres encontrar um sítio barato para tu alugar, não tens. Eu nem falo barato, acessível à pessoa, não é? Certo. Basicamente, sim, mas normalmente bate no facto de ser barato, não é? Exato. Lá está. Temos aqui esta questão da cultura, não é? Ainda somos um dos países da Europa com mais cultura de posse de casa, mas também não há alternativa, porque a questão é sempre a mesma. Teoricamente, há uma cultura de posse, mas ao mesmo tempo, na prática, é mais barato comprar do que arrendar. Portanto, eu não diria que isto é um efeito de cartel, mas em Portugal não se promove o arrendamento. Agora falamos que não há mercado de arrendamento, porque eventualmente as pessoas já não conseguem comprar casa, não é? Portanto, agora há um grande problema do arrendamento. Mas nunca se falou do mercado de arrendamento, nunca se apostou em desenvolver o mercado de arrendamento. O que é que significa desenvolver o mercado de arrendamento versus construção de venda de casas? Qual é a diferença em termos do promotor imobiliário? Não existe uma regulamentação que torne atrativo investir em mercado de arrendamento. Porque versus venda. Vender. Porque mas o que é que poderia ser feito nesse campo? Aqui, muito especificamente, agora já existem algumas coisas que estão a tentar fazer, nomeadamente a nível da fiscalidade da coisa. Mas eu acredito que para que possamos contrabalançar a parte financeira do comprar casa ser mais barato do que arrendar casa, aquilo que é a regulamentação afeta um edifício residencial cujo propósito será o arrendamento, deve ser um pouco diferente daquilo que é a compra e venda. E talvez
aí sim a questão das áreas e da necessidade de alugar estacionamento e etc. poder ser diferente, em linha de conta com o que é as residências estudantes, não indo para as áreas de um quarto, claro, mas a regulamentação ser mais aberta, não tão fechada e sem permitir criatividade. Porque senão, quer dizer, eu para fazer um edifício para arrendamento, se tenho a mesma regulamentação urbanística que tenho para fazer de compra e venda, basta pensar, as minhas yields são muito comprimidas, nem pagam o financiamento, né? Na prática. Porque todos os modelos de investimento em Portugal imobiliários estão preparados para compra e venda, nunca se fez outra coisa. Agora, para explicar só o que é que isso significa? Isso significa que quando eu estou a alugar, não é? Eu demoro mais tempo a pagar um empréstimo versus, num exemplo simples, não. versus eu conseguir vender de repente e pagar logo tudo de uma vez? O que eu estava a dizer era na perspectiva do promotor, na perspectiva do desenvolvimento. Porque é que eu optaria por um projeto de arrendamento em detrimento de um projeto de compra e venda? Sim, mas a diferença para o investidor é, se for um projeto de compra e venda, ele agarra em capital, mete o capital a trabalhar, ou seja, constrói a casa, sim, vende e recebe logo capital de volta com uma margem de lucro. certo. Versus se for arrendar, agarra no capital, constrói a tal casa e depois a renda vai caindo todos os meses, até ele conseguir abater um investimento dele. É por Sim. causa disso que estás a falar? Eu acho que se criarmos a regulamentação urbanística que permita que as casas sejam mais pequenas no arrendamento, se não quisermos mudar tudo, teoricamente vamos tornar para o investidor mais atrativo investir em arrendamento. E um assim metro impulsionar. quadrado mensal vai render mais. Exatamente. E assim vamos criar mais atratividade para este tipo de investimento. E há muito dinheiro para investir no mercado de arrendamento, sobretudo de fundos de pensões, e portanto nada se cria, tudo se copia. Se nós olharmos para aquilo que é as Blackstones e outras que de há 6 anos para cá não olhavam para yields abaixo de 15, 20% e neste momento estão a investir no mercado de renda acessível, quer dizer que alguma coisa mudou. E o que é que mudou? Esta história do ESG cria oportunidades porque o social, o lado social, tem impacto na avaliação dos ativos. Em Portugal ainda não, mas e isto é importante nós pensarmos. Portanto, para promovermos o mercado de arrendamento em termos de desenvolvimento imobiliário, para trazer mais casas para esse mercado, devemos ter que regulá-lo de uma forma diferente em termos de ativo imobiliário face ao que é uma coisa para compra e venda. E essa acho que é uma necessidade imediata, óbvia. Mas isso tem que ser feito através do nível de regulamentação. Sim. Ou seja, tem que ser o Estado, tem que ser o Estado a regular o mercado. Tem. Então, e o que é que acontece ao capitalismo aí no meio? Não era o capitalismo que regulava-se sozinho? Não precisava... Não. Estou a falar em termos de áreas, não é? Portanto, em termos de áreas... Porque já existe uma limitação imposta, não é? Existe uma limitação imposta e como o José dizia bem, se de repente tu disseres que podem fazer áreas de toda a maneira e feitio, temos aqui questões enfim, importantes. Mas teremos? Acho que temos. Acho que teremos. A ganância fala mais alto. A ganância fala mais alto. Aí é Animal Spirits. E portanto, se definirmos que o mercado de compra e venda funciona per si de uma forma normalizada e que não é preciso reduzir muitas áreas, mantemos como está. Se calhar temos que apostar muito em reduzir as áreas para ativos para o propósito de arrendamento. Mas eu vou dar um exemplo, se há dúvidas sobre isso. Imagina uma casa onde tu não consegues colocar uma cadeira de rodas. Não consegue circular, ponto. Não tem corredor para isso. Sim. Porque o corredor já não respeita o metro e não sei quantos metros. O círculo mágico. Não é? Pá. Portanto, se tu tiveres infelicidade de partir uma perna, alguém tiver a felicidade que vive nessa casa de partir uma perna, está tramado. Mas temos coisas na regulamentação muito engraçadas. Na reabilitação, por exemplo, onde a Câmara Municipal, por características arquitetónicas existentes, pode impedir a inclusão do elevador, mas obriga a que uma cadeira de rodas faça o círculo completo de uma casa de banho. Mas como é que a cadeira de rodas sobe as escadas? Chega à casa de banho. Isto são janela. Incompatibilidades importantes que não se resolveram. Não é? Temos 2000 leis diferentes para desenvolver um edifício numa área de reabilitação urbana. Quer dizer... Portanto, temos a solução em que voltamos aqui à questão. Para além de que já agora tu falaste
o incentivo ao arrendamento através da alteração da regulamentação, portanto, no fundo, permitir que haja outro tipo de tipologias, mas também há outros aspectos, como por exemplo a parte fiscal, não é? Ou seja, sim. O IVA tem um peso gigante na construção, não é? Não é recuperado. Portanto, o IVA é todo repercutido para o cliente final. Portanto, se reduzires, portanto, o Estado aí é que está a ganhar. O Estado está artificialmente a aumentar as casas em 23%. Portanto, se o Estado prescindir de uma parte desse dinheiro de IVA, se reduzir, por exemplo, a 6%, que é o mesmo que haja IVA mínimo, não é? Tu já estás a passar para o mercado a 7%. Eventualmente o empreendedor fica com uma parte disso, não é? Mas de qualquer maneira já estás a colocar esse dinheiro no mercado, não estás a colocá-lo dentro nos bolsos do Estado. Neste momento, aquilo que é o programa de arrendamento acessível estabelece já um IVA 6% para edifícios desenvolvidos para esse propósito, que durante 25 anos, se agora a memória não me falha, não podem ser vendidos. Tem algumas especificidades de áreas e etc. Mas depois a questão é as portarias desenvolvidas em termos de custo de construção não se adequam àquilo que é a realidade. O que é que significa? Ou seja, o LNEC estabelece aquilo que é o custo para um projeto de um programa de renda acessível. Tens que estabelecer aquele custo por metro quadrado para desenvolver. Ou seja, não pode ser mais alto do que um determinado valor por metro quadrado. É aí que depois convida o LNEC para construir com aquele custo. Experimentem lá vocês, não é? Façam lá. A questão é essa, quer dizer, há aqui um desencontro. Eu sei que há muita especulação em tudo o que é imobiliário e há muita intermediação em todas as cadeias, e quando o produto chega à obra já foi intermediado várias vezes. Mas não é possível, a meu ver, atualmente, mitigar o risco do custo de construção como ele está hoje. Eu acho que claramente tivemos, especialmente nos últimos anos, pós-Covid, tivemos uma inflação brutal em tudo o que são essas coisas, não é? E claramente os rendimentos não conseguiram acompanhar. Sim. Os rendimentos já historicamente não acompanham a inflação, não é? Certo. Mas quando demos este salto dramático de inflação, um salto completamente extraordinário, ainda fomos agravar ainda mais as coisas, e tínhamos que criar uma conjuntura certa em Portugal, a ver com as pessoas, com a imigração que estamos a ter. Se calhar tivemos aqui uma junção de fatores que tornaram o problema ainda pior. Sim. Mas que está tendencialmente a piorar, né? Até que tu disseste mesmo no início. Eu acredito que se calhar no curto prazo não temos um problema, mas a longo prazo temos claramente um grande problema. Acho que temos um enorme problema a médio prazo. Agora temos um problema. A médio prazo temos um enorme problema. Eu acho que há outro problema aí que convém nós, já foi referido milhares de vezes, que tem a ver com edificações que não são usadas, não são utilizadas. Sim, não é? sim. Portanto, eu já não temos um parque gigantesco de habitações que estão abandonadas, não é? Portanto, temos prédios inteiros que estão abandonados, estão em semi-ruína ou ruína. Temos muitas vezes, sobretudo em cidades do interior e não só, mas tens áreas industriais dentro do tecido urbano, que também estão abandonadas ou não estão produtivas, não é? E não se faz nada. Eu costumo chamar isso resíduos civilizacionais. É os resíduos civilizacionais. Portanto, que são, de facto, aquilo é lixo, não é? Que está ali, não é? Portanto, que não tem utilidade. E não se faz nada sobre isso. Portanto, que obviamente devia-se tomar medidas que, tens aqui uma área gigantesca no meio da cidade, não está a ser usada, vais pagar um imposto brutal. Mas para além de pagares o imposto, tens X anos para resolver isto. Aí... Se não resolves, é expropriado. Para a asta pública. Vai para a asta pública, e vai para leilão. E depois quem comprar tem 5 anos para concretizar. Não concretiza, vai para outro. Aí temos uma questão por aí fora. Que eu gostava de frisar, que é a forma. Temos excelentes avaliadores em Portugal, atenção, mas a forma como se faz a avaliação imobiliária em Portugal provoca esse problema dos devolutos, dos vazios, porque não há nenhuma depreciação naquilo que é a idade do imóvel. Ou seja, se nós tivermos um terreno na Avenida Liberdade
vazio e tivermos um prédio que tem uma fachada bonita, e obviamente há um valor intangível dessa pré-existência, o prédio que vai ter que ser demolido totalmente vale mais do que o terreno. E, portanto, se eu o adquirir e se o banco me dá mais valor por ele, mas eu não quero fazer nada dele, só quero o leverage para colocar noutro tipo de negócio, porque é que eu não faço? Portanto, há um incentivo para comprar resíduos civilizacionais. Exato, para mantê-los como resíduos civilizacionais. E mantê-los como resíduos civilizacionais. Essa é a questão. Porque a questão é, ele vai ter que manter a fachada. Só isso já é um custo acrescido. Adicional. Não é? Ou seja, não só vais ter que demolir o prédio, como vais ter que segurar a fachada de forma artificial. Eu não digo que não se deve fazê-lo, simplesmente estou a dizer que tem um custo adicional. Exatamente. E por isso não se percebe porque é que ele vale mais, não é? Em tese deveria valer menos. Deveria valer menos, porque o custo de demolição é brutal, não é? E de segurar todas essas estruturas, não é? Que ainda por cima não sabes o que é que lá está, como é que aquilo foi construído. E assim que mandas a primeira parede é que vês o que é que está lá dentro. Exato. A questão aqui é que isto é, a meu ver, não é? O mercado residencial, o mercado habitacional, os modelos de avaliação são extremamente comparativos. Ou seja, se eu tiver um edifício dos anos 70 aqui, não é? Nesta localização, com determinadas características, e ao lado tiver um terreno livre que vai ser alvo de um projeto 4 anos para aprovar, mais 2 anos para construir, mais taxas, mais isto, mais aquilo, no final as características são mais ou menos similares em termos de áreas, vistas, luminosidade. Obviamente que temos que tem um sistema construtivo totalmente diferente, com um custo totalmente diferente, e outro cuja vida útil do edifício em termos dos seus sistemas já tem uma vetustez importante, ou seja, já está velho, mas é pouco depreciado face ao novo. Por metro quadrado. Por metro quadrado. E portanto, para que é que eu vou fazer novo se eu pintar as paredes e meter uma cozinha bonita aqui, só me tem uma diferença de 15% e eu faço isto em 3 meses em vez de 5 anos? Portanto, não se promove, tanto como exemplo o Japão deprecia os imóveis até zero, porque a taxa de produção deles é elevada e, portanto, deprecia o velho e o novo mantém-se. Se não houver uma limitação ou uma alteração a nível do processo de análise por parte da banca, das avaliações, mantemos este problema que é, não há atrativo a fazer novo e a reabilitar o velho como deve ser. Mantém-se, tem valor e normalmente valoriza, portanto na prática amanhã vale mais do que hoje. O incentivo está completamente trocado. Olha, mas nós temos aqui um pedaço de real estate super valorizado, que é a nossa amiga Frigideira, a quem nós vamos agora perguntar se ela está atenta. Frigideira, estás aí? Olá, Tocha. Olá, André. E olá, Zé. Tudo bem? Como estão? Estamos ótimos, Frigideira, estamos ótimos. Olha, temos aqui o André para escolher uns ingredientes. Conta-nos lá o que é que tens aí dentro. Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? Qual é o ingrediente que queres? Eu quero o ovo. O ovo. Vamos então estrelar o ovo. Estou só a preparar o ingrediente. Só mais uns segundos e... aqui vai. No futuro, vamos todos morar em casas impressas em 3D? Vamos todos morar em casas impressas em 3D? Há uma probabilidade grande de que isso aconteça. Existem enormes entraves a nível da regulamentação e da certificação, mas eu não vejo, em termos de sistemas construtivos e necessidade de fazer as coisas andar mais rápido, não vejo grandes alternativas. Portanto, a tal conversa que estávamos a ter no início, que é colocar tecnologia para tentarmos resolver este problema, que é já o que nós vamos explorar já a seguir aqui na nossa versão, nas nossas redes digitais. Mas agora vamos nos despedir aqui. Muito obrigado por teres vindo, André, foi um prazer. Obrigado, eu. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Done. Por hoje é tudo, malta. Até o próximo Bitalk. Tchau, Frigideira. Bom, então voltando à tecnologia, que é um tema que nós gostamos muito, e especialmente essa questão da impressão 3D, que é algo que já se fala há bastante tempo, que tem aquele desafio que estávamos a falar no início dos novos materiais, não é? Porque para imprimir precisas ter novos materiais, os custos desses materiais são altos, mas a impressão 3D traz rapidez, não é? Traz rapidez, traz personalização,
né? Portanto, permite-nos, se calhar, fazer casas de formas diferentes, mas não nos retira a burocracia. Não é? E portanto temos esse desafio para fazer. Acho que essa parte da burocracia é solúvel, não é por aí. Porque continua a ter as limitações do tamanho que vais imprimir as casas. Acho que o grande problema não é esse neste momento, ou seja, o problema neste momento é mesmo tecnológico ainda, não é? É tu conseguires ter impressão a 3D a um custo razoável, não é? A máquina é muito cara. Existem algumas barreiras, acho eu, ainda culturais. Já visitaste casas feitas em 3D? Já há algumas coisas, né? Eu não, em Portugal não visitei nada, aliás, nunca visitei. Tenho um conhecido que trouxe agora a tecnologia para Portugal através de uma empresa norte-americana que é a Cosmos, se eu não estou em erro, e que vai fazer 25 em Torres Vedras. Mas na ideia dele, atualmente, só vai utilizá-las a nível de estrutura. Portanto, tudo o que são as outras empreitadas acaba por ter o processo tradicional praticamente. Sim, estamos a falar de estrutura. Estrutura, estamos a falar da estrutura da casa, não é? E depois as infraestruturas, isto é, eletricidade, água, esgotos, etc. Acaba, portanto, ele mitiga o tempo da estrutura, portanto, cada 15 horas faz 18 metros quadrados ou coisa assim. Então vou-te fazer uma pergunta. Como é que tu tens regulamentação para a estrutura das casas? Como é que ele prescinde dos vigamentos? Não sei. Não, mas eu já vi mesmo com... Portanto, estás a falar dos ferros que se põem no botão, claro, não é? tu tens o problema é esse. Mas já vi soluções que incorporam isso também. Tu já tens várias soluções, mesmo em termos de materiais construtivos, em que tu consegues construir sem ter a estrutura de betão. Certo. Não é? Sei lá, tipo o Itong e coisas desse tipo. Portanto, mas tu não podes fazer. Porque a Câmara vai-te exigir onde é que está a estrutura de betão. Afinal, já não gostas da burocracia em impressão 3D. Não, pronto, a questão é... Ok. A regulamentação. Já podes introduzir estruturas de madeira. As estruturas de madeira podes. Mas não podes imprimi-la, não é? Mas consegues fazer em Itong? Uma casa, um prédio em Itong? O que é um quem? É Tong? Isso é o quê? Explica lá. São blocos. São blocos, sim. São blocos construtivos, não é? Que consegues erguer uma casa de vários pisos, não é? Há um caso concreto em Guimarães, se eu não estou a erro, onde a Casais fez uma residência de estudantes, 3.000 metros quadrados em 4 semanas. Já com os blocos de betão, do ponto de vista do licenciamento da estrutura, não sei como é que... Mas isso é betão. Sim, exatamente. Não sei como é que depois... Se tu fugires ao betão é que é um problema. É pré-fabricado de betão, não é? Sim. É no fundo como os chineses construíam os hospitais durante o Covid, não é? Tu também tens eles tinham aquilo já tudo pronto e depois era só chegar e montar. Também tens estruturas de tijolo térmico, também permite construção sem necessidade de estrutura de betão. Sim. Não é? É autoportável, não é? Portanto, e também é autoportante e dá para vários pisos. Mas em Portugal não consegues construir. É difícil. Eu acho sinceramente que vamos ter uma grande evolução mesmo na parte da robótica, né? Portanto, inclusive agora com a evolução da inteligência artificial, está a haver muitas aplicações de inteligência artificial para visão física, né? E para termos robôs a conseguirem navegar no nosso mundo. Uhum. E acho que se calhar as impressões 3D ou coisas semelhantes farão sentido para continuar a fazer a base, não é? E depois mandares lá para dentro vários robôs que vão passar os cabos, pôr as tomadas, meter as torneiras, essas coisas todas. Ok, sim, mas eu acho que pode haver aqui outro caminho. Pode haver outro caminho que é o campos seguinte. Magnéticos. Não. O outro caminho que é o seguinte. Nós estamos habituados a que uma casa seja construída no local, porque ela está agarrada a um local. A mobilidade. Portanto, eu não vejo por que razão é que as casas não podem ser construídas numa fábrica, num local determinado, e depois serem transportadas e montadas. Ou seja, se calhar a forma mais simples, portanto, tu teres uma máquina 3D que vai a um sítio, que tem que ser instalada, tem que ter um conjunto de estruturas e condições para operar, de apoio, e vai operar naquele sítio, trazer material, tem um custo brutal, não é? Se a máquina estiver sempre no mesmo sítio, tu não tens fábricas de automóveis, os automóveis andam de um lado para o outro, portanto não tens fábricas de automóveis para que se andam a deslocar
para construir o automóvel que na era, tua garagem. compravas um automóvel e vinha a marca para a porta da tua casa e construía-te o automóvel à tua Dentro frente. da tua garagem fazia o automóvel. É ridículo alguém pensar que isso acontece. Talvez no futuro possa até vir a acontecer. Mas tu teres a casa ser projetada, ser toda construída num espaço físico e depois ser montada em 2 semanas no local onde ela deve ficar, não é? Deve ficar Sim. implementada, acho que é a solução possível, porque aí tu vais, de facto, tirar o maior proveito possível da tecnologia, vais poder aproveitar em termos de tipologias, criar tipologias de Legos, chamemos assim, que te permite uma variedade incrível de variedades, mas tu podes adaptar determinado tipo de soluções já de catálogo, diríamos assim, e simplificar a construção e torná-la muito mais barata. E a partir daí já vem com a estrutura toda. Ou seja, já não é só tu trazeres a parede só vazia, mas a parede já vem com os tubos embutidos, com eletricidade, com tudo arranjado. Portanto, é só depois fazer as ligações. Vem com drones que larga lá os cães robóticos e montam-te aquilo tudo. Eu acho que é mais por aí que a gente vai. A construção Faz off-site, não é? Basicamente é construção fora do local e que depois é transportada ao local. Aí existe ainda mais um ponto a assinalar que é importante, que é resolve-se o problema da intempérie. Na prática, isso tu reduzes os riscos de construção, não é? Os riscos de construção que está a chover e a simpatia das pessoas que trabalham na construção, porque trabalhar à chuva não estou propriamente contente, não é? E não só, e também a vizinhança vai ficar mais contente. Exatamente. Tem lá 2 semanas de montagem e em vez tem a questão de 2 anos. Da produtividade associada, porque é muito mais controlável um sistema construtivo num ambiente de fábrica do que propriamente num ambiente hostil. Um ambiente hostil, na verdade, não é? Portanto, torna a empregabilidade no setor da construção um bocadinho mais sexy, na medida em que se calhar até tenho ali um refeitório com condições dignas para eu almoçar, não vou apanhar chuva ou sol o dia todo, estou a trabalhar com uma vontade diferente. E atenção, nós não estamos a falar nada de novo. Não. Os países leste e sobretudo a União Soviética, não é? Na União Soviética faziam muito isso. Faziam, ainda hoje há imensos blocos, imensas casas construídas com blocos desse tipo, não é? Portanto, ou seja, eram fabricadas em ambiente industrial, portanto eram feitas em ambiente industrial e depois deslocadas para o local e montadas, não é? E estamos a falar de prédios gigantes, não é? Com vários andares. Grandes, não é? Portanto, eles já na altura faziam prédios enormes, 16 andares, com tipologias diferentes, não é? Portanto... Nada se cria, tudo se copia, não é? Não, existe, não é? Só que faziam em betão. Se calhar hoje em dia pode-se fazer outro tipo de materiais, não é? Ou seja, podemos ter materiais mais interessantes do ponto de vista térmico, mais interessantes do ponto de vista ecológico, não é? Portanto... Que é outro sítio onde se procura muita inovação, é exatamente nos materiais, e aqui crias economias de escala, onde tens que trazer muito material, não é? Para o mesmo local onde podes criar economias de escala. Sim. Vai-se criar economias de escala brutais, porque em termos de logística tu facilitas imenso. Tentando comparar um bocadinho, eventualmente, aquilo que é o modelo de construção em fábrica versus o modelo de impressão 3D, eu acho que o modelo de impressão 3D, mero achismo, será muito mais importante em países de demografia ascendente. Tu dizes, quando dizes 3D, estás a falar 3D on-site, portanto no local, não 3D off-site numa fábrica, por exemplo. 3D on-site, sei lá, onde ainda não há condições para criar uma fábrica, não é? Exatamente. Na Namíbia tem uma necessidade de casas brutal, que a idade média das pessoas é baixa e, portanto, está em crescimento. Há necessidades de milhões de casas em tempo reduzido e, portanto, aí eu acho que a impressão 3D pode de facto fazer a diferença a nível... Até podes ter uma fábrica em rodas, não é? Atenção, é isso que eu ia dizer. Isso só faria sentido, do meu ponto de vista, Sim. Se tu tiveres uma concentração de casas, ou seja, quase tens um carril, não é?
ao longo do qual vão ser construídas centenas de casas, dezenas de casas, não é? É isso mesmo. Portanto, caso contrário, não faz sentido. Tem que ser com Mas não tem que ser muita num escala. carril. É? Não tem que ser num carril, estou a pode ser falar em num cima de carril. rodas. Ou lagartas. Está bem, mas eu estou a falar num carril para mostrar a proximidade e a continuidade da obra, diríamos assim, não é? É aí que eu me refiro, que são milhões de casas. Porque senão continua a valer a pena fazer em fábrica. Mas gosto muito de imaginar uma mega fábrica móvel a andar, né? e a construir casas do lado esquerdo e do lado direito, personalizadas ao espaço. E esse era o tema que eu queria levantar a seguir, que de certeza que concordas, que é outro espaço onde há muita inovação, é exatamente os dados. E portanto as análises demográficas de realmente quais são as necessidades, né? Nem quero levar para coisas de bem-estar, como seria, pá, se vais imprimir uma casa para o Tocha, já sabes que esta divisão aqui ele gosta mais assim ou assado, né? Porque conhece os gostos dele. Mas estou mesmo a falar em nós conseguirmos analisar big data, portanto muitos dados, para percebermos em determinadas zonas da cidade que tipo de construções é que são necessárias, que é um problema que nós temos hoje, isso claramente. É uma grande questão, porque isso tem a ver com a visão de futuro, não é? Das cidades. Por exemplo, nós hoje temos imensos bairros à volta das grandes cidades, prédios muitas vezes construídos ainda nos anos 60, não é? Anos 60, 70, sim. Anos 60, 70, epá, que tem um tempo de vida que está a chegar aí a algures, e portanto, mais tarde ou mais cedo, pá, não ouçam isso, mas mais tarde ou mais cedo, se calhar mais cedo do que mais tarde, vamos ter que demolir isso tudo. Sendo que agora E o que é que se vai construir nesses sítios? o refurbishing é um trend, não é? Portanto, o demolir tem muito que se Se lhe tu tens estruturas de betão com dezenas e dezenas de anos em que o betão já está cansado, etc., não vais fazer lá nada, porque se são daqui a 20 anos vais mandar a casa outra vez abaixo, não é? Portanto, esse é um desafio gigantesco que nós temos. Até porque o betão que usávamos há 50 ou 70 anos atrás é completamente diferente do betão que usamos hoje, né? Sim, provavelmente na altura até era melhor. Também vou por aí. Não é? Era melhor. Se foi bem executado, era melhor. Essa é a diferença. Por isso, senão já estavam muita coisa no chão. O desafio que temos é como é que nós vamos fazer isso. Há questões sociais, há questões de opção construtiva, do que é que vai ser, e há questões de opção como é que se vai demolir, não é? Porque a geração de lixo que vai fazer é absolutamente incomportável, gigantesca. E aí tem que se pensar em como é que se vai reciclar esse material todo e como é que se vai ser reutilizado. O que provavelmente vai levar à criação de novos materiais. Vai ser o desafio de criar novos materiais que sejam interessantes. Com os resíduos, né? Com os resíduos desses edifícios. E provavelmente novos métodos construtivos. E quem sabe, se nós não teremos uma tendência de redução da população das grandes cidades, eventualmente, pelo menos em algumas zonas, onde as pessoas vão querer ter outro tipo de habitação. Mas eu acho que essa é a questão, se nós conseguíssemos olhar para os dados e realmente perceber o que é necessário construir, nós até conseguimos ter influência nisso, mas não em afastar as pessoas das cidades. Eu não acredito que consegues olhar para os dados e tomar essa decisão. É só uma questão de tecnologia. Não, porque os dados vão medir aquilo que existe e nós estamos a perspectivar o futuro. Mas porquê que achas que os dados vão medir aquilo que existe? As inteligências artificiais que nós temos hoje em dia não estão a olhar necessariamente para aquilo que existe, estão a criar coisas novas e a procurar trends. Exato, vão à procura do trend. Os dados, eu acho que são fundamentais para definir, ou pelo menos para nos dar algum caminho. Não tenho a certeza que eles nos possam dar tudo, pelo menos em Portugal. Eu acho que temos poucos dados naquilo que é o mercado imobiliário. Eu acho que há muita falta de dados, sobretudo transacionais. Há etc. falta de dados ou há falta de cultura de olhar para os dados? A cultura de olhar para os dados não há falta, ela não existe. Não existe. Portanto... Pois é a sensação que eu tenho, ou seja, que já até inclusive existem várias empresas e startups que trabalham com dados. Nós próprios trabalhamos com a Reatia, investimos na Reatia, que é uma das empresas da nossa comunidade Alicia Play, que trabalha com muitos dados, né? Mas a tendência que eu sinto é que muitas vezes as próprias empresas não sabem usar os dados, nem sabem o que fazer aos dados. Né? Também tem um propósito a olhar para os dados, que não é o propósito que nós estamos a falar. Exatamente. Desenvolve? Tem um propósito, sobretudo, de perceber o que é que está a acontecer no mercado, quais são as tendências de curto prazo, porque estamos a falar em termos
de empresas que vivem à custa disso, portanto, em termos de transações, querem saber os custos, a evolução dos custos de metro quadrado, querem saber, no fundo, mais. Mas olhando para esses dados, com tecnologia, tu consegues perceber as tendências, não é? E as tendências, mega tendências do mercado, de para onde é que o mercado se está a movimentar. Pá, se esta tipologia está a crescer muito preço, significa que há falta de casas nesta área. Mas tu não consegues olhar para isso a não ser de uma forma holística. E tu, quando olhas para os dados que têm a ver com o mercado imobiliário, não estás a ter uma visão holística. Portanto, ou seja, tu tens que, para perceber as tendências a sério, ao fazer uma projeção de futuro, tinhas que olhar para muitas outras coisas. Os locais onde as pessoas não só vivem, como também onde trabalham, quais são as dinâmicas de compras, quais são as dinâmicas de lazer, quais são uma data de coisas. Mas porquê que achas que isso não é possível? Estamos a falar do futuro, não é? Sim, essa é a tendência claramente tecnológica na parte dos dados, no que toca a imobiliário. Porque a partir daí tens de ter uma visão de vivência, não é? O que é que vai ser viver numa cidade? Não é? E se calhar é isso que devemos estar a fazer nos departamentos de ordenamento do território. Exatamente. Pronto, aí. Exatamente. Porque assim, se nós olharmos, hoje já falámos aqui do Japão, que é curioso. Eu, por acaso, nunca estive no Japão e tenho muita curiosidade. Mas, por exemplo, eu sei que no Japão as cidades não têm um centro. As cidades são descentradas. Ou seja, não há um centro da cidade. Nós, em termos da nossa tradição histórica, todas as nossas cidades ou vilas... É a praça central. Tem uma artéria principal para quais desenvolvem as outras. Não é? Nem que sejam tal o Pelourinho e a Câmara Municipal. Não é? Portanto, mas isso em Espanha é a mesma coisa, em França é a mesma coisa, etc. Os japoneses não têm um centro. Portanto, tem bairros que têm vivências próprias, não é? Ou seja... Microcidades dentro da cidade. Tem uma visão muito mais de unidades de comunidade quase. Comunidades. Que nós também tivemos. Se nós olharmos para os bairros de Lisboa, que é a nossa maior cidade, não é? Os bairros tradicionais antigamente tinham a vida própria, não é? Eles funcionavam como comunidades, as pessoas conheciam-se, tinham tradições, tinham as suas festas, tinham os seus momentos de comemoração, tinham uma dinâmica, de entreajuda, não é? Portanto, ou seja, funcionavam de forma muito mais humana do que hoje. Porquê? Porque é que isso acontecia? Porque as pessoas que foram para esses bairros vieram das aldeias, onde estavam habituados a esse tipo de vivência. E muitas vezes traziam para a cidade os seus vizinhos, não é? Os familiares, os vizinhos. Pronto, então eles estavam ali centrados. Se nós formos ver mesmo em termos históricos, várias zonas da cidade, não é? Muitas vezes têm concentrações de habitantes de determinados sítios. Sim. Não é? Portanto, isso acontecia de forma natural. Hoje em dia nós partimos isso tudo, destruímos isso. Ou seja, nós tornamos a vida comunitária na cidade muito mais pobre. As pessoas não conhecem os vizinhos que têm. Muito menos o tipo do piso de baixo ou do piso de cima, não é? Sim. Agora, é isto que vai acontecer no futuro? Nós vamos continuar com esse caminho de desligamento? Ou vamos voltar aos bairros? Porque é possível. Às comunidades, às bolhas de comunidades. Ou vamos voltar às comunidades. Porque hoje em dia as pessoas constroem as comunidades, e sobretudo os que estão em grandes cidades, conseguem construir comunidades sem contacto quase físico, não é? Portanto, permanente. Ou seja, pá, tem uma pessoa que é do círculo dele, mais do que comunidades, é do círculo dele, que encontra-se uma vez por ano ou 2 vezes por ano, mas pode comunicar todas as semanas, não é? Portanto, ou seja, conseguem comunicar com mais pessoas, embora do ponto de vista científico está provado que há um número máximo de interações que nós temos, não é? Mas conseguem comunicar com mais pessoas do que alguém que comunica numa aldeia, mas tem intensidade muito mais fraca desses laços e dessa comunicação. Portanto, nós podemos continuar a evoluir num modelo desses, ou será que nós vamos evoluir para um modelo diferente, em que as pessoas querem de facto viver junto de pessoas que conhecem e que apreciam, trabalhar próximo, trabalhar com pessoas que gostam de trabalhar e não, independentemente das empresas onde trabalham, já falámos disto várias vezes, ou seja, a pessoa escolher o seu local de trabalho, sim, independentemente da função que tem numa ou noutra empresa, eventualmente variar, não é? E ter a proximidade da escola. Hoje em dia é quase como uma exigência a proximidade
que as pessoas têm das escolas e muitas Cuidados vezes de saúde, o tipo de escola que cultura. O tipo de escola que é também importante, etc, etc. Há pessoas que mudam de habitação porque querem estar próximo daquela escola. Uhum. Não é? A proximidade de serviços de saúde e por aí fora. Ou seja, a organização do espaço da cidade vai ser necessariamente diferente. Certo. Porque as nossas exigências aumentam. O problema é quem é que decide isso. Mas eu acho que aí, ou seja, todas essas necessidades mais ou menos específicas vão variando consoante a idade das pessoas, ou seja, o fator de decisão onde é que a pessoa quer viver e como é que se quer integrar dentro de uma comunidade depende muito da sua idade. Então aí os dados demográficos de facto dão-nos trends muito importantes. Eu acho que eventualmente, arriscando um pouco, acho que a maior tendência do Imobiliário para trazer decisões do ponto de vista do ordenamento do território é de facto a demografia. E acho que em Portugal isso não se vê. Esse é um ponto. Mas a demografia, essa é previsível, já está mais que prevista, não é? Pronto, exato. Isso nós já sabemos o que é que vai acontecer, não há surpresas. Se nós temos esses dados e estamos a fazer o contrário, esses pelo menos nós temos, não é? Mas estamos a fazer o contrário? Estamos. Por exemplo, explicação quem? Na prática, se nós verificamos que estamos a ficar com uma população a nível europeu extremamente envelhecida, não temos pouca mão de obra para depois cuidar destas pessoas e não estamos a criar estruturas habitacionais para resolver este problema daqui a pouco tempo, vamos ter um problema ainda mais grave do que aquele que é só o problema da habitação, não é? Portanto, a nossa demografia está, a meu ver, está-nos a indicar que nós temos que começar a pensar de facto ontem que não podemos só pensar na questão da acessibilidade à habitação, temos que começar a pensar na acessibilidade à habitação e a saúde associada a essa habitação, porque a nossa população vai para esse caminho. E na lógica de comunidade e de organização espacial de uma cidade ou de um consolidado urbano, o que queramos chamar, se não incluirmos isso, não é? Não temos sustentabilidade dos deslocamentos, nem coisa nenhuma. Portanto, estamos só a criar ainda um problema maior. Mas qual é que é a barreira para evitar que nós façamos isso ontem? Porque não há promotores imobiliários para isso, provavelmente. Esse é um ponto, mas repara, porque aquilo que tu acabaste de dizer é muito interessante, porque o que estás a dizer é para além daquilo que eu falei há bocado, que é ter a proximidade de escolas e não sei o que, não sei quantos. Não, tu tens pessoas a partir de determinada idade que querem sequer estar inseridas em comunidades de outras pessoas com a mesma idade, que não sejam casas de terceira idade nem nada disso. Que sejam habitações autónomas, com vida autónoma, com espaço cá fora, etc, etc. Mas que tenham proximamente serviços de saúde, sejam eles deslocantes a eles ou ao domicílio, que tenha uma organização de espaço que lhes permita o convívio entre todos e não... Mas eu não vejo como é que isso pode ser responsabilidade só dos promotores imobiliários. Existe uma data de serviços. Isto é responsabilidade de planeamento urbano. Planeamento urbano. Isto, vamos outra vez ao Japão. Eu desenvolvi agora recentemente um estudo para sugeri um projeto desses para Évora e fui tentar encontrar casos interessantes. E o Japão, que na verdade tem uma demografia muito idêntica à nossa, começou a trabalhar nisso há 20 anos. E neste momento, em nível do próprio planeamento urbano, criou, características dentro do ordenamento do território que lhes permitem a tal lógica de comunidade intergeracional, portanto não criando dispersões entre quem é novo, quem é velho, quem trabalha, quem não trabalha, portanto conseguir englobar isto tudo nos espaços urbanos de uma forma como é que eu ia dizer, equilibrada, e o problema está um pouco mitigado. Portanto, existem estruturas habitacionais para pessoas a partir de uma certa idade que podem ter acesso à saúde facilitado na medida em que podem ir ao hospital ali próximo, ou podem ter um atendimento na própria estrutura residencial rápido, ou podem ter num outro espaço desse edifício uma estrutura de apoio permanente se tiver situação de saúde mais complicada. Mas isto não quer dizer que noutra parte do edifício não exista uma creche. E onde se promovam, formações
em que os mais velhos interagem com os mais novos e trocam experiências, etc. E eu acho que a lógica de comunidade é isto. E nós em Portugal, naquilo que é o ordenamento do território, se temos aqui um edifício de escritórios, isto é uma zona de escritórios, não podemos pôr aqui um edifício residencial. E portanto, se nós dissermos assim, eu aqui tenho uma ideia muito gira, que é, eu quero fazer um edifício que tem habitação, escritórios, e tem uma zona de creche, e tem... enfim, o que se vai fazendo a nível global bem feito, nós não podemos, porque o ordenamento não permite. Por regulamentação. Exato. Tens zonas definidas e não te permite outra utilização do solo. Reparem, nós vimos de uma tradição, do ponto de vista habitacional, de há uns anos atrás, em que as famílias viviam juntas, várias gerações viviam na mesma casa. Exatamente. Não é? Eram casas grandes, normalmente quintas ou espaços rústicos, onde havia vários núcleos habitacionais independentes, mas eram todos da mesma família, diríamos assim, onde estão lá os avós e os netos e os bisnetos e os pais e não sei o quê, E há uma dinâmica, e eu havia uma dinâmica de partilha, entre ajuda, etc., epá, que funcionava, não é? Sim. Se não funcionasse, não estávamos cá. Exatamente, são estas economias de escala. Não é? Portanto, nós essa dimensão, não sei porque perdemos completamente, não é? Portanto... Passou muito para a questão do individualismo e... as pessoas mudaram-se para a cidade, não é? Depois tens os problemas das casas, tu arranjas uma oportunidade, vais para longe da tua família, não arranjas uma casa ao lado, não é? Certo. Mas isso também porque estávamos muito agarrados à questão do trabalho. Sim. Ou seja, tínhamos que nos deslocar, havia muita mobilidade por alterações de local de trabalho. Hoje em dia isso é um assunto que está a ser esbatido, não é? Cada vez mais. Portanto, ou seja, as pessoas que podem trabalhar em sítios diferentes vivendo num espaço que não tem nada a ver com o trabalho, não é? Não tem que se deslocar para o escritório que está num determinado... Mas sabe, eu sinto mesmo a atividade dos espaços. Ou seja, as coisas que tu podes fazer, por exemplo, em família, teve uma baixa drástica. Tu vais num fim de semana a um centro comercial, está cheio de gente. E a razão por que está cheio de gente é porque é o único sítio onde as pessoas vão, especialmente se tiveres crianças, e podes fazer coisas. Né? Porque os nossos parques, por exemplo, para crianças, são uma desgraça. Não se pensa nisso. É uma nulidade completamente o tipo de espaços que nós fazemos. E não conseguimos juntar exatamente a tal demografia, não é? E já agora? Queremos fazer os bancos de jardim para jogar xadrez, não é? Mas ali não há parque. E onde há parque nem sequer há árvores. E portanto tu nem sequer podes ir lá quando está sol. Porque as crianças estão ali a apanhar com o sol na cabeça. Ou seja, não há planeamento. Mais, diz-me, por exemplo, um restaurante que tinha espaço para crianças. Raríssimo. Sim, é raro. Pá, eu tenho 3 filhos, portanto eu estou super atento a isso. É super raro. Sim. Epá, e é um trend brutal, não é? Cada vez Portanto, quem nos está a ouvir e está a abrir restaurantes, cria um espaço para crianças, onde as crianças possam estar depois de... Porque são os primeiros a despachar-se da comida e depois querem... Só o McDonald's é que pensou nisso. Mexer, não é? Só o McDonald's é que pensou nisso, exatamente. Pois, eles já têm isso há muito tempo, não é? Mas é uma necessidade, não é? É uma necessidade. E vês isso claramente nos países nórdicos, onde existe essa tradição. Pá, todos os espaços têm, pá, nem que seja uma mesa para as crianças pintarem. Tipo, é uma coisa tão simples. Pôr uma mesa com canetas e um livro de colorir ou umas folhas brancas. Sim. É literalmente fácil. A questão é, pois, e depois é preciso limpar aquilo, e são menos 2 mesas que eu vou pôr aqui no restaurante, não é? Tu disseste uma coisa interessante que é a lógica do centro comercial, não é? Portanto, o centro comercial é um do tipo de ativos imobiliários ou de segmento que mais teve capacidade de incorporar diferentes utilizações dentro do mesmo espaço. E eu acredito que esse modelo tem que evoluir para outros tipos de utilização. Porque tu podes, se num centro comercial tu podes ter a venda de comida, o cabeleireiro, enfim. Tens lavandaria lá, tens parques para crianças, podes comer lá, podes ir às compras, podes comprar roupa. Porque é que não podes fazer um edifício onde tens escritórios, lojas de conveniência, tipo uma gabinete de fisioterapia, escola? Ou seja, obviamente que a escala de altura que se pode construir em Portugal não permite
grandes coisas, só nos centros urbanos mais consolidados, e portanto também não há uma lógica de grande dimensão de edifícios em Portugal. Portanto, normalmente anda-se ali no quê? Nos 5.000 metros, quando já é uma estrutura. 5.000 metros é o quê? Quantos andares? Depende, em Portugal, quer dizer, não diria de quantos andares. Depende da área de implantação. Depende da área de implantação, né? mas se tivermos 100 apartamentos de 100 metros, 5.000 são 50 metros. Estás a ver em área. Tens os corredores, tens todos sim, os mas espaços em tese. Sim. Ok, estás a falar em área. 50 frações, né? Basicamente. Nunca tens um edifício habitacional. Portanto, não tens muita que estás a dizer, não tens muita concentração de pessoas para depois ter ali uma série de negócios que se possam sustentar com as pessoas dali. Exatamente. E também não tens a lógica de abrir os edifícios à integração da comunidade, não é? A porta está fechada. Esta história da hotelaria mais trendy, que agora abre a porta à comunidade através das zonas de comidas, food and beverage e etc., traz um bocadinho dessa lógica. E traz porquê? Porque se calhar a comunidade está a pedir, e é mais uma fonte de receita para o próprio ativo e para o próprio negócio, não é? Portanto, nós temos que começar a adaptar um pouco as coisas que se vão passando em outro tipo de classes de ativos imobiliários e começar a trazê-las um pouco para a habitação. Sim, eu acho que os centros comerciais são claramente uma área de sucesso tremendo, né? Pelo menos em Portugal, porque eu vejo o que era quando se abriu o Colombo, o Colombo, aquilo é muito grande, etc. E tu vês o que é que se passa agora. Sim. Né? Vai crescer. Está em todo o lado. O Colombo vai crescer agora. E as pessoas acabam todas no centro comercial, e por vezes as pessoas passam e dizem assim: epá, fogo, sábado à tarde está o centro comercial cheio. Vão para onde? Sim. Para a praia? Né? Vais para a praia, vais para o centro comercial. Né? E, para ser, quando tens uma família, quando tens crianças, quando tens os avós, quando tens uma data de gente, não é? Não existem muitos sítios onde tu podes e ter uma logística relativamente simples. O centro comercial é tipo a decisão mais óbvia. Pois, e é uma pena. E isso também é uma limitação. Porque tu tendo uma resposta de oferta a esse tipo de necessidades humanas, não é? De entretenimento, de espaço, etc. Tu não crias outras alternativas. Pois. Portanto, aí torna-se muito mais difícil abrir espaços urbanos que tenham essa oferta no centro comercial, porque está a competir diretamente com uma coisa já estabelecida. Que de facto é horrível. E que tem uma grande escala. Não ter essa, não é? E que já tem uma grande escala, tem lá os cinemas também. Claro, e tens corredores fechados, ou seja, tens ruas fechadas, onde não chove, onde não faz frio, não é? Exato. Eu tenho um amigo agora experimenta fechar uma rua numa cidade. Vão-te chamar um centro comercial. No Dubai também fazem isso. Não é? Portanto, eu tenho um amigo que diz que a malta vai ao centro comercial porque no verão tem ar-condicionado fresco e portanto não precisa de gastar dinheiro em arrefecimento da sua própria casa. E no inverno é o contrário. Não apanha com a chuva e está quentinho. Bom, malta, espero também este episódio tenha estado bastante quentinho. É sem dúvida um tema muito quente em Portugal. A malta gosta, portanto, de certeza absoluta que tu conheces malta que também gosta deste tema, quer ouvir o que nós falámos aqui. Partilha com eles, deixa-nos o teu comentário, deixa-nos o like. André, muito obrigado por teres vindo, por teres partilhado mais uma vez. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E obrigado à Frigideira. Obrigado, malta. E até para a semana. Até para a semana. Dano.